Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que me acompanha há 16 anos, que bom, né? A gente andar bem acompanhado, 16 anos fazendo esse trabalho de divulgação dos ensinamentos, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, uma escola iniciática que qualquer pessoa pode ter acesso, basta acessar o site, né? www.eubiose.org.br ou .com.br também, tanto faz, e se sentir empatia, se reverberar no seu coração, você pode entrar pelo EAD, escola, ensino à distância, você pode, no presencial, em alguma representação ou departamento perto da sua cidade, ou na sua cidade, então, enfim, tá aí, você siga o seu coração e venha. Bem, hoje nós temos um assunto para tratar, mas antes disso eu vou chamar o meu convidado. E aí, meu querido brother, como você está? Tudo bem? Tudo super, Grego. Tudo sente super. Tem que ser, né? Super é boa. Não, tá tudo tranquilo. Nós estamos assim, apesar de já... O tempo tá passando, assim, né? Já estamos no segundo ano, praticamente, aí de toda essa mudança que aconteceu no planeta, né? No planeta, né? Então, a gente tem que dar uma de camaleão, né? Se a gente não sabia o que era camaleão, além de saber agora, a gente tem que fazer o que ele faz, né? Se adaptar às situações, porque não tem alternativa, né? Se a gente não sabia como os relâmpagos sobrevivem na tempestade, agora a gente sabe, né? Porque a gente está sendo assim, né? Então, a gente está sendo assim. Tem que fazer ruído, andar para todo lado, faz luz de vez em quando, fica quieto na nuvem de vez em quando, acontece, desacontece, e o principal é ir aprendendo, né? Verdade. Você sabe, Grego, diga. A impressão que a gente tem é que daí o mundo está passando por um processo, não sei o que e tal, né? Só que isso é uma parte ínfima do que está acontecendo, porque o que está se transformando ou está passando por uma mudança assim abrupta, radical, muito intensa, é a alma do mundo, né? E a alma do mundo é o somatório da alma de cada um dos seres humanos, né? Sim. E humano é assim de humus, né? Então, o humano é aquilo que está ligado à terra. Então, todos os seres, minerais, vegetais, animais, hominais, angelicais, elementais, todos, passando por uma mudança muito grande, porque, como todos nós respiramos a mesma coisa, do ponto de vista de vitalidade, de astral, assim, de emoções, e como nesse período se desenvolveu quantidades gigantescas de medo, né? Medo de insegurança, medo de ficar doente, medo de morrer, medo de perder, medo de tudo que é coisa, né? Aí esse medo engendrado, ele ainda não desceu, ele ainda não está visível, né? E como tudo que é formado na altura das nuvens, um dia tem que descer, né? Então, o grande impacto para a humanidade é quando tudo que foi jogado para cima, o que está na cabeça, na alma de cada um, somado, tomar densidade e descer e ficar à luz do dia. Aí é que a transformação acontece. Nós estamos, não sei, você já falou alguma vez. Tem que se preparar muito, não no sentido assim de catástrofe, não porque a grande catástrofe é aquela que acontece na alma de cada um, né? As grandes rupturas, as grandes brigas, as grandes criações necessárias do dia a dia. Mas, do ponto de vista de mudança, a humanidade, quando isso que foi gerado, né, se entrelaçar com o que já havia na alma da humanidade, todas as dores, medos, horrores, todas as pestes, pandemias, guerras, tudo que já aconteceu, agora está ligado com o que foi plantado nesse período de 1 ano e meio, né? E aí, quando vier à tona, vai vir tudo de uma vez só, né? E vem à tona, vem à luz do dia para ser transformado. Daí, cada um de nós, seres humanos considerados todos, né? Vai obrigatoriamente ter que aprender a ciência da transmutação, a ciência da transformação, da sublimação, a ciência da alquimia, que até é um assunto que a gente vai conversar hoje,
Porque aí você vai ter que fazer obrigatoriamente a sua parte, a humanidade tem que fazer obrigatoriamente a sua parte, porque desse momento que a gente está passando agora para frente, não vai sobrar resíduo, né? É quase como o enigma da esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. Né? Nós temos, olha aqui, você vem falando esses 16 anos aí, 17 anos, sobre isso, né? Transformação, mudança, fim de ciclo. Então, eu sempre contestei você, não deixando de acreditar, sempre contestei. Eu falei, Jorge, o que você está vendo aí? Eu não vejo, não sei o quê e tal. E realmente agora, por exemplo, então, sabe, a gente está percebendo isso tudo. E, como eu já afirmei aqui, repito, e não canso de repetir, né? Eu era mais feliz quando vivia iludido. Eu sou sincero. Aquilo não era felicidade, né? Não sei, aquilo mas era desconhecimento, né? Pode ser, mas eu preferi então ser ignorante, né? Eu não tinha responsabilidade nenhuma, ignorante, feliz, bobalhão de boa fé, né? Vamos dizer assim. Eu tinha todos os meus amigos, eu tinha todos os meus parentes, ninguém tinha morrido, ninguém tinha me... Sabe? Pô, meu. Então hoje, nos dias atuais, nossa senhora, tá difícil, eu me adaptar nessa situação aqui. Eu confesso, eu confesso, está difícil me adaptar. Isso aí é como se fosse assim, Grego. Conforme a vida vai passando, e felizmente, né, assim, no caso daqueles que daí conseguiram romper aquele ciclo, não a roda de samsara, mas aquele ciclo, assim, completamente sem sentido, que é o ciclo de criação de desejo, luta para a satisfação do desejo, felicidade enquanto o desejo está acontecendo naqueles ínfimos instantes, infelicidade quando o desejo termina, busca de novo desejo. Então você vive em função, é como se você vivesse só em função de comer, né? Você come para alimentar o desejo, e daí quando termina a digestão você quer comer de novo. Quando a gente consegue sair desse ciclo, né, quase básico, quase elemental do que se chama de vida, mas nem dá para chamar muito de vida, e aí você consegue se assenhorar do ambiente, se assenhorar da própria vida, você vai ficando cada vez mais órfão de si mesmo, né? Só que onde existe um órfão, né, significa que aquele filho passou a ser pai. Então a gente passa a ser pai de nós mesmos todos os dias, pai e mãe. Cada dia a gente dá por encerrado aquele ciclo de ignorância do dia anterior e recomeça com uma nova perspectiva, uma nova visão, e a gente vai avançando até que chega um ponto que daí se tem uma possibilidade de ajudar os outros órfãos, ajudar os outros seres humanos, aqueles também se assenhorem das suas próprias vidas, né? Para quê? Para que não sejam vítimas de si mesmos, né? E aí isso torna a vida não tão alegre, né? Não tão feliz quanto aquela vida da ignorância, do desconhecimento ou da alienação, né? Porque a alienação, o desconhecimento e a ignorância, ela é um foco de felicidade. Por quê? Porque o meu desejo é comer churrasco. Daí eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou lá, encho a barriga de churrasco, né? Me jogo num canto para fazer digestão. Vida de jiboia, né? O desejo da jiboia é encontrar um boi, né? Aí vai, come aquele boi, se joga num canto, fica 40 dias fazendo digestão, sim, acorda e vai atrás. Então, a felicidade é assim, felicidade, desejo, felicidade por satisfazer o desejo, entre um sono de morte, um sono de digestão, e aí recomeça. Quando a gente consegue fugir disso, esse processo de reconstruir, de desbastar, de se conhecer, ou de mirar a si mesmo no próprio espelho, sempre é um processo dolorido. E não é tão divertido, não é tão feliz, né, quanto essa vida de ignorância, no sentido de desconhecer, porque você passa a questionar e ser muito mais seleto, muito mais exigente ao conceito da própria felicidade. Então, não, uma coisa é eu ficar feliz porque eu descobri alguma coisa que eu li, né? Eu compreendi alguma coisa, eu tive uma ideia. Isso é um nível de felicidade. Outra felicidade é aquela
que eu experiencio quando eu estou comendo um sorvete, que só dura o tempo que o sol deixa. Então, essa diferenciação de felicidade faz com que daí a alma, o ente, o organismo, o indivíduo, ele passe a ficar mais exigente consigo mesmo. Ele não se contenta mais em buscar só a felicidade de comer o sorvete em dia de sol. Né? Ele quer aquela felicidade que alimente a parte superior da alma, alimente o abstrato, o espírito em cada um. Daí ele vai buscar compreender, vai buscar se assenhorar, né? E esse processo é um processo de orfandade, porque todas as certezas que você tinha ontem, né, hoje elas já não são tão certezas. Por quê? Porque você tem que buscar uma nova certeza, um novo conhecimento, um passo adiante, transmutar alguma coisa, mover um átomo de lugar. É por isso que daí a responsabilidade, ela diminui um pouco da infância imatura, mas em retribuição, ela te dá a pureza da infância consciente, que é como se você saísse de um timo, né, desenvolvido até os 7 anos, baseado só em instinto, e passasse por um timo desenvolvido após os 49, onde você tem a clarividência no sentido de clarividência mental, né? Você tem a consciência, a claridade de ver as coisas. E aí aquela felicidade gerada em um estado de não ignorância, ela tende a se transformar em alegria. Alegria o que é? É aquela felicidade que independe de fatores externos. Tá? Aí, a vida, ela tende a ficar cada vez mais exigente, né? E não é que a vida exija, porque a vida não exige nada de ninguém, né? Nós que exigimos de nós mesmos e nós que exigimos ações em demanda de outras ações que nós mesmos engendramos, né? É assim que é a vida. O tema que se apresentou para a gente falar hoje é interessante, é exatamente isso. A alquimia de transformar o passado de cada um. Eu tenho o dom de ter uma memória fotográfica. Eu, quando converso alguma coisa, eu sou capaz de me transportar para essa coisa, para esse tempo. Eu vivencio aquilo como se eu estivesse conversando com você agora. Quer dizer, eu queria poder me transportar junto, vamos dizer. Vai só minha mente revive tudo aquilo lá, então eu consigo ver as chuvas que eu tomava na minha infância, o meu grade school com 8 anos de idade, sentir a água da chuva correndo no chão, eu descendo a tábua ensaboada na ladeira abaixo, carrinho de rolemã, todos os meus amigos, parentes vivos, aí eu sofro o primeiro choque, né, que é a perda da minha irmã no dia do aniversário, no acidente de automóvel, depois da festa, com 22 anos de idade. Pimba! Que lá já foi uma porrada emocional danada. Então aí alguma coisa disse, epa, na sua vida, na sua família também acontece, não é só na família dos outros. Então é o primeiro choque que a vida dá. Então, quer queira ou quer não, naquela hora eu vociferei, eu tive que segurar toda a barra, pai, mãe, irmã, né, porque eu era o mais velho, tive que somatizar aquilo, praguejei contra todas as crenças que eu tinha. Como é que vai tirar? Como é que vai tirar do meio do nosso convívio uma pessoa jovem, com futuro brilhante, noiva, aniversário de 22 anos, vai embora? Aí entra todas aquelas filosofias bonitas, né? Porque era isso, era o tempo que tinha que viver, porque não sei o quê, já tinha... Aquela conversa que é bom para quem não sente nada disso, não passou coisa assim. Então, essas questões que nós estamos falando aqui, muita gente está se identificando, porque isso aí não é para mim, foi para todo mundo e acontece com todo mundo, vai te deixando umas cicatrizes ali, que nem você pega um cigarro e vai queimando o cara, né? Aquelas sacanagens que faz com o outro, e você vai carregando, você tem que transmutar e você tem que mudar isso. Como eu disse que eu tenho as coisas para as memórias boas, eu tenho as coisas para a memória ruim. E nós já conversamos aqui no Vida Inteligente, você já brilhantemente abordou, mas só que sempre fizemos, não era o tema principal do nosso programa. Dá para mudar o passado, a partir do momento que eu chego até lá, volto mentalmente até lá, eu consigo entender aquilo, olho por diversos prismas e eu modifico aquilo. Perfeito. Tudo bem, só que a coisa vai muito além. E hoje eu espero que a gente foque bem, porque o tema de hoje é esse. Como é que a gente pode realmente acabar com esses
com essa viver no passado. Eu sempre brinco assim, dizendo que quem vive de passado é bilheteria de museu, né? Eu sou a bilheteria de museu bem sucedida aqui, porque, vou te contar, vendo ingresso direto, sou um saudosista, porque eu era feliz e não sabia, acho que era feliz e não sabia. Eu não sou hoje, você sabe que eu sou transparente, eu sou sincero pra caramba, eu não sou hoje 5% de ser feliz como eu era. No meu entendimento de felicidade, posso estar completamente enganado, né? Então, hoje eu espero que a gente tenha a felicidade de buscar isso aí, como conviver com isso, como transmutar isso, como modificar isso e, finalmente, que é o melhor de tudo, é aquela palavrinha mágica, como sublimar, como fazer essa alquimia de transformar o passado de cada um, o meu, de alguém que está nos assistindo, de todos que desejam aí, né, de alguma forma, sublimar essas coisas que a gente traz na nossa bagagem. Acho que até uma bagagem mais pesada do que você carregar peso, sabe? Essa bagagem emocional, essa bagagem sentimental, sei lá que nome que a gente pode dar, é infinitamente mais pesada do que qualquer chumbo que você possa carregar nas costas. Desculpe, falei demais, mas eu pelo menos me expressei. Você sabe que emoção é de emovere, né? Então, é para fora, e movere é mover, é deslocar-se, né? Então, toda emoção, ela te desloca a algum momento, ela te desloca em direção a alguém, em direção a alguma coisa. Quando você está narrando isso que aconteceu com aquela que um dia foi tua irmã, aí esse deslocamento que você faz para esse lugar, que daí é na tua própria alma, ele está de tal forma intenso que dá para sentir todo o impacto que você sentiu naquele dia, dá para sentir na tua narrativa. Então, eu estava ouvindo e depois terminou, e a única maneira de recarregar é suspirando, porque para ver o quanto você mantém vivo isso. Então, daí talvez a nossa conversa de hoje, ela seja útil por primeiro para você. Sem dúvida. Sem dúvida. Seja útil por primeiro para você, para ver, daí talvez consiga te dar um caminho para se libertar, né? Dessas coisas. Vamos por partes antes da gente entrar na questão da sublimação, né? Esse é um assunto assim, muito, muito importante. Espero que a gente, conforme você disse, a gente tenha felicidade, pelo menos um pouco de felicidade, no sentido de compartilhar alguns aspectos que possam contribuir para que cada um compreenda a sua própria vida. Então, memória vem do latim memor, e memória é aquele que recorda, tá? Então, é aquele que recorda. Recordar vem de recordes, né? Novamente, e cordis. Cordis é coração. Então, recordar é aquilo que, assim, é aquilo que volta a passar pela mente e pelo coração. Então, você tem essa memória guardada fisicamente em algum lugar em você, já vamos conversar sobre isso, e quando você vai recordar, né, você tem que vivificar. Para você vivificar, o que você tem que fazer? Tem que pegar aquele conglomerado, né, que está guardado, aquelas imagens que estão guardadas, e dar vida a essas imagens. Como é que você dá vida? Recordes. E uma coisa muito interessante, que daí, quando a gente pensa em coração, a gente pensa em emoção, mas o coração está ligado, não, a região do coração está ligada não só à emoção, mas ao próprio cérebro, à própria mente, né? Mas há só alguns detalhes aí que daí para os gregos, quando a gente diz assim, para os gregos, então, para os iniciados, né? Na época que fizeram aquele transbordo do Egito para a Grécia. A mente
Então, não é o caput, que é a cabeça, nem o cordis, que é o coração, é o frame. Frame é o diafragma, sabe? Então, a mente ela está situada no músculo, que é aquele que dá o impulso inicial para a respiração. Então, quando, através do centro de respiração do bulbo, sai impulso elétrico para fazer com que o coração se mova, aí também tem, desculpa, o impulso para que o diafragma se expanda ou se contraia para permitir a respiração. Então, a mente ela estava focada no frame, no diafragma. Então, desculpa, é que o assunto que daí, quando você fez a tua descrição, né, ela é tão intensa que daí ela é uma coisa impactante. Toma forma. Uhum. Então, estou conversando sobre o impacto da tua descrição ainda. Então, o recordar é o que literalmente a palavra diz, recorde. Então, é você trazer uma memória que você tenha e fazer com que essa memória passe novamente pelo coração, né, pelo sistema cérebro-coração. Então, ela vai ser reativada, revivificada, ela vai ser despertada. É como o Joshua dizendo para o Lázaro, né, surge, ambula, levanta-te e anda. Então, você pega aquela memória que está congelada há décadas, revitaliza e exterioriza. Quando você revitaliza essa memória, você vai sentir toda a angústia, toda a dor, toda a revolta, aquele caos emocional que você sentiu no dia. Você e qualquer um de nós, todas as memórias que nós temos, né? E de onde vem a vitalidade, de onde vem a energia, de onde vem a vida para alimentar essa memória que eu acabei de tirar do cofre, do baú, do escaninho lá da gaveta onde estava guardada, e eu fui verbalizá-la, e eu a verbalizei de tal forma que toda a emoção, todo o âmago, toda a alma daquela memória, ela veio à luz do dia. De onde vem a vida para isso? Do baço. Então, quanto mais memórias doloridas, quanto mais memórias complexas, quanto mais memórias intensas, quanto mais memórias de mágoas, de revoltas, de dores, desamores, vinganças, incompreensões, ressentimentos, frustrações, arrependimentos, quanto mais essas coisas a gente mantém guardado, maior é o custo de vida para armazená-las e maior é o custo de vida quando elas vêm à tona. Como toda a memória, ela precisa vir à tona de vez em quando para que ela não deixe de continuar existindo, então, assim, você está andando e aí você vê um cartaz com um número e aquele número é a data na qual o teu gatinho de estimação morreu. Aí aquele número serve como um gatilho, e aí você dispara assim, puxa, mas o meu gatinho, que era meu amigo, que brincava com ele, que não sei o que e tal. Aí sente tudo aquele negócio, revitaliza, assim, você doa a vida para aquela memória, e aí você vai em frente, a placa fica para trás, né? E você vai tendo outras memórias, outros pensamentos, e aquela memória que foi ativada pelo número que você viu na placa, ela está completamente alimentada e vai permanecer em você mais um tempo, mais um dia, mais um mês, mais um ano, mais uma década, ou, se for o caso, vai permanecer em você até o fim da tua vida, ou da minha vida, ou da vida de cada um de vocês, e vai ficar como uma pendência para ser resolvida depois. Então, nós andamos o dia a dia, você falou a questão do passado, né? Que daí, quem vive de passado é museu, né? Só que o ser humano, ele se comporta como se fosse um museu ambulante. Só que, assim, um museu, na maior parte das vezes, um museu de horrores, como se fosse um museu de instrumentos de tortura, um museu da guerra, um museu da cadeia, um museu do sofrimento, um museu... Todas as coisas que provocam dores. Por quê? Porque todas essas memórias, essas recordações, esses conteúdos antigos que nos causaram cicatrizes na alma, todos eles ainda estão vivos e aprisionados. Então, somos, sim, um museu de horrores, assim,
se deslocando ao longo dos dias. Então, quando a gente pega o conceito de passado, presente e futuro, assim, o dia de hoje, a gente não vive praticamente nada. Por quê? Porque o dia de hoje é gasto ou com memórias de ontem, por ter feito, memória, assim, arrependimento por não ter feito, arrependimento por ter dito, arrependimento por não ter dito, arrependimento por ter pensado, por ter sentido, por ter acontecido. Então, boa parte do nosso dia é consumido dessa maneira, baseado no ontem, e como o ontem sempre, para mim, é um sinônimo de dores, porque como é que foi tua infância? Como é que foi tua adolescência? Puxa, eu passei dificuldade, não sei o quê, porque meu gato, meu cachorro, minha formiga, meu tio, minha tia, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, não sei o quê, tal, o meu amigo. Eu tenho 1 milhão de histórias tristes para contar da vida, cada um de nós tem, não é? Então, no dia a dia, boa parte do hoje é gasto vivenciando o ontem. Como esse ontem ele representa só histórias tristes, por projeção eu penso assim, quase como uma autodefesa. Se o meu ontem foi tão dolorido, tão duro, tão triste, tão cansativo, tão desgastante, tão difícil de ser vivido, boa parte do meu hoje, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu vou temer o amanhã. Então, eu gasto. O hoje está aqui, né? Eu vou gastar. É que o vídeo está invertido, né? Então, o hoje está aqui. Aí, aqui está o ontem. Então, boa parte do meu hoje é o ontem e boa parte do meu hoje é o medo do amanhã. De hoje mesmo, o que sobrou? Quase nada. Aí, o que eu pego? O que eu faço com esse quase nada de hoje? Eu busco formas de gerar felicidades para pelo menos falar assim, puxa, pelo menos hoje eu consegui ser um pouco feliz, né? Um pouco feliz de que maneira? Não sei, um sorvete, um churrasco, uma novela, um futebol, qualquer coisa. Eu vou sentar aqui para ver um futebol e tomar uma cerveja, comer um churrasco, para esquecer um pouco das coisas. O que eu quero esquecer? Que o ontem foi complexo e que por conta disso eu tenho medo do amanhã, porque pela tendência é que o meu amanhã seja só mais um ontem. E aí, então, eu faço o possível para hoje eu me isolar do mundo. Nesse aspecto, e eu vejo como uma coisa muito intrigante, Grego, nesse aspecto, a iniciação e o conhecimento e essa orfandade que a gente comentou de início, ela é indesejada por quê? Porque eu prefiro ficar na ignorância, eu prefiro ficar na alienação, para que pelo menos por alguns minutos do dia, algumas horas do dia, eu esqueça esse mar de problemas que é a vida, segundo o ponto de vista não iniciático, né? Então, eu esqueço esse mar de lágrimas, né? E vou pelo menos focar no futebol, no cinema, não importa e tal, né? O que eu vou fazer. Então, o dia a dia, a vida de cada um é um reviver o ontem, um medo do amanhã e uma negação do hoje. O que significa que isso transformou a vida em quê? O que significa? Que eu não vivo. Eu não vivo. Eu choro por ontem e fico angustiado pelo amanhã. E hoje eu preciso de pontos de fuga aqui. Ponto de fuga não importa, não importa. Né? Ou vou beber, ou não importa qual seja o ponto de fuga. E aí, o resolver isso, o se libertar desse ciclo interminável de dores, né, é obrigação de cada um, porque senão a gente nunca vai deixar que o passado seja, não é enterrado, deixar que o passado ocupe seu lugar, né, no passar, no deslocar do tempo. E se eu não fizer isso, se eu não compreender, não transformar o meu passado, eu não consigo viver o hoje. E, principalmente, eu jamais vou desenvolver, né, um sentimento tipo, puxa, eu estou ansioso para que chegue amanhã, porque o meu ontem foi tão feliz, o meu hoje está tão super, que o amanhã deve ser magnífico. Então, eu torço para que chegue logo amanhã, porque é magnífico. E vai ser quanto magnífico? Mais magnífico que hoje, mas não tão magnífico quanto depois de amanhã. Então, a vida começa a ser uma ascendente. E sabe como é que chama essa ascendente?
né, em termos de transformação de matéria? Sublimação. Mas e a alquimia para isso? Aí é que está. E a alquimia para isso? Vamos chegar nisso agora. Então, essa questão das memórias é importante a gente deixar bem claro novamente como é que acontece, e principalmente assim, para que eu consiga lembrar de alguém ou alguma coisa, então vou pegar o gatinho, né? Que eu tinha um amigo gatinho que daí morreu ano retrasado, né? O gatinho mesmo já deixou de existir, né? A parte de emoção que eu tinha depositado na alma grupo dele, né? Essa já não existe mais, né? Nem o gatinho fisicamente já não existe mais. O único lugar onde o gatinho ele persiste e é fonte de boas memórias e de alegria e de saudade, as coisas assim, são as cópias dele que eu fiz em mim mesmo. Então, eu tenho guardado o dia que eu brinquei, eu tenho guardado o dia em que eu ia brincar de esconder com ele, eu tinha guardado o dia em que ele ficava perto do que eu estava falando, essas coisas assim. Então, eu mantenho em mim, eu tenho cópia das coisas. Vamos supor que a gente odeia alguém. Eu não odeio aquela pessoa, eu tenho que fazer uma cópia daquela pessoa na minha alma, e aí eu odeio a cópia, eu deposito nessa cópia o ódio, eu deposito nessa cópia o medo. Assim, como é que foi tua infância? Porque daí a culpa do meu pai, porque não sei o quê, porque meu pai isso, meu pai aquilo, e agora eu tenho um trauma de infância e tal, as coisas assim. Não é o seu pai, né? Ou o seu pai está vivo cuidando da vida dele, ou já terminou o ciclo dele, ele já morreu, já reencarnou, ele está sublimando, o problema é dele, está seguindo a vida dele, né? Mas você o mantém prisioneiro em si mesmo, em si mesma, odiando ou amando aquelas memórias, né? E atribuindo a essas memórias o poder de dirigir a tua vida hoje. Você fala assim, eu tenho um trauma de infância e por isso hoje eu sou traumatizado. Você, desculpa. Assim, aconteceram casos, fatos em sua infância, não importa a severidade, cada um tem as suas próprias coisas para resolver. Aí você faz cópia daquilo, né? Congela aquilo em sua alma, revive aquilo todos os dias, né? E desloca esse passado de tal maneira que esse passado vem e engloba o teu dia, a ponto de você dizer, eu tenho hoje um trauma de infância, mas a sua infância já não passou? Não é mais hora de você deixar o seu pai descansar em paz? Ou não é mais hora de você deixar o seu inimigo ajustar as contas deles em paz com o universo? E você daí pegar e libertar o único lugar onde esse inimigo existe, libertar o único lugar onde esse pai agressor ainda existe, onde esse pai que não corresponde às expectativas ainda existe, que é onde na tua alma é a cópia que você tem, é a cópia que eu tenho, né? E mantida da mesma forma como a memória que a gente está conversando, mantida às expensas da nossa própria vida, né? Então eu vou ficar recordar, então eu pego aquela memória, aquela cópia que eu fiz, né, do meu inimigo, do que me magoou, do meu pai, minha mãe, meu irmão, não importa quem, e todos os dias eu passo no triturador, eu passo no coração, revivifico, né, e digo assim, não podia ter feito isso comigo, e amanhã eu passo de novo, assim, não, mas ele não podia e tal, e quanto mais eu revitalizo, mais forte fica, obrigatoriamente, cada dia que passa, eu tenho que odiar mais que ontem, eu tenho que ter mais antipatia do que ontem. Isso vai se senhorando de uma maneira tal que toma conta da vida e fala assim, Jorge, como é que você está? Como é que está teu dia? Tô ruim porque eu não consigo lidar com um trauma que eu tive quando eu era criança, quando não sei o quê, porque na escola, porque um dia me bateram na escola. Bateram na escola, né? E aí eu tentei bater também, não deu certo porque eu era pequeno, apanhei, mas aprendi. Grande coisa. Deixa eu te interromper uma coisinha que você me trouxe à tona, uma coisa que você falou uma vez e me impressionou assim, porque você falou agora de cópias, né? Por exemplo, eu tenho bronca sua, certo? Eu tenho não sei o quê, eu mando um monte de coisa ruim para você. Penso ruim, eu quero que ele quebre a perna, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça aquilo. E eu me impressionei quando você disse que isso aí não atinge quem eu quero que seja. Não. Eu achei. Repete isso aí, porque você falou de cópia, eu associei agora.
por que que não atinge, por exemplo? Vamos imaginar Por que não atinge seguinte, a fonte do meu desejo, vamos dizer como a assim? gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e na criação mental que a gente faz, vamos fazer um simbolismo, né? Então, Isso. vamos imaginar que você odiasse alguém hoje porque ele está de camisa Isso. verde. E você Ok. odeia o verde desde criança porque você estava passeando na grama, né? E aí veio o cavalo e te deu um coice, machucou tua perna, então você associa o cavalo com a grama, né? Que é verde, e você odeia quem veste verde. Aí você vê a pessoa passando na rua, esse ignorante não sabe que o verde é uma cor perigosa e tal, e você daí consegue, com essa memória fotográfica, gravar exatamente o jeito da pessoa, o rosto da pessoa, a cor que estava vestindo, o dia e tudo, né? E você segue com a vida, né? E aí hoje, assim, porque aquele imbecil que estava de verde, aquele malvado que estava, desculpa a palavra imbecil, né? Aquele malvado que estava trajando verde, porque ele não tem consciência, é um ignorante, não sei o que e tal. Só que é o seguinte, hoje aquela pessoa já está vestindo amarelo. Amanhã ela vai estar vestindo vermelho, depois de amanhã azul, mas na tua cabeça ela está congelada ainda usando o verde. Então, quando você vai dirigir tua mágoa para ela usando o verde, você dirige essa mágoa para a cópia que tem em você. Então, você odeia uma parte de você mesmo. Ou Você gosta. O antônimo também é perfeito, né? só que o que acontece é o seguinte, daí aquela cópia que tem em você, ela vai estar ligada à origem. Né? Só que está ligado não à cor verde que você copiou. A pessoa que existe dentro da camisa verde em você é a pessoa que existe hoje dentro da camisa vermelha, da camisa amarela, da camisa azul. Então, só que assim, como ela não tem nenhuma ligação contigo na frequência que você tem, porque ela não te odeia, Isso. porque ela não sabe que você odeia porque ela estava de verde. Então, não é bidirecional. Assim, o pensamento só aconteceria se fosse bidirecional. Como não é, então o que você manda, né, ele vai ficar totalmente retido aonde? Na cópia que você tem. Aí você está odiando cada vez mais a cópia que tem em você. Então você dirige o ódio para uma parte da tua alma, para uma parte da tua alma. Você vai se auto-envenenando, então. Você vai se auto... 100%, 100%. E aí essa geração de mágoa contra si mesmo, de ódio contra as cópias, as memórias que a gente tem em nós mesmos não resolvidas, né? Daí isso vai gerando uma convulsão, vai gerando um excesso, né? Um caos, um ponto de ebulição vai sendo atingido e causa uma revolta. Quando essa revolta acontece, tudo que tem na alma acorda. Aí a pessoa tem um ataque de nervos. Né? E ela tem um ataque de nervos, ela precisa culpar alguma coisa. Mas por que você está tão nervoso assim, meu Deus do céu? O que aconteceu, grego? Eu tenho síndrome de elevador, síndrome do pânico por elevador. Eu entro no elevador, eu fico com medo. Não, não é o elevador. É que você dirige de tal forma as coisas a si mesmo, você tem tal quantidade de memórias, tal quantidade de coisas não resolvidas em você, que a alma em convulsão passa a ter medo até de pedregulho. E aí você se rotula, eu tenho uma síndrome, eu tenho um trauma, como como se fosse uma autoexplicação para aquilo que você sabe que está acontecendo com você, mas você não toma providência para resolver. E aí, como é que a gente vai? Então, assim, a gente tem que lembrar assim, bom, então primeiro assim, o presente, né, de pré, adiante, né, e S é ser estar. Então, presente é tudo aquilo que está na sua frente hoje, né? O futuro, né, é aquilo que está por existir, é simplesmente aquilo que vai ainda acontecer, né? O futuro também deriva de um verbo latino que também é ser e estar. E o passado, assim, você tem uma palavra que é tendere, então quando você estende a perna, quando você distende o tempo, né, e se move, né, então o ato de destender, ele deixa uma lacuna. Aquela lacuna entre o destender a perna
se chama passo, né? Tudo que fica para trás da perna que era apoio, do pé que está de apoio, né? O que está para trás é passado. Então, o que é passado? Passado é só aquilo que acabou de ficar para trás do meu pé de apoio. Então, o próprio conceito de passado, presente e futuro a gente tem que tentar compreender para que a gente não fique refém. Porque o passado não é que o passado deixou de existir. O passado está tão presente quanto, por quê? Porque ele está tão vivo quanto em mim. O que é o presente? O presente é o que eu estou fazendo da vida hoje, ou vivendo o passado, ou tendo medo do futuro. E o que é o futuro? O futuro é aquilo que vai acontecer quando eu mover a perna para frente. É aquilo que vai ficar no meu campo de visão. É o que eu vou fazer. Então, as três coisas estão misturadas. Se eu deixo que o meu passado se assenhore do meu dia e faça com que eu tenha o presente, eu não estou vivendo. Não estou vivendo. Estou existindo. É diferente. Viver é consciência. Existir, a pedra existe, o vegetal existe, o mineral existe, o animal existe, todo mundo existe. Devas, elementais, todo mundo. Agora tem que ter consciência. Daí, a maneira de fazer isso é assim, eu tenho que me assenhorar desse processo, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que entender o que está envolvido, primeira coisa. Agora, se eu não sei os elementos envolvidos em um processo, se eu não conheço esse processo, e se eu não tomo providências para saber os elementos e conhecer o processo, a chance de que o resultado disso esteja em desacordo com as minhas expectativas é 100%. Por quê? Porque quando eu não domino a causa, eu vou ter que me haver com o quê? Com os sintomas, com as decorrências. Tá? Então, se assenhorar da própria vida é essencial para quê? Para que eu consiga sublimar, Sublimar, assim, o que é sublimação? Quando o sólido se transforma em gás sem passar por líquido, isso é sublimar. Então eu tenho que sublimar o quê? Essas coisas que existem em mim. Só que o meu passado, como é que ele foi construído? Alguém foi lá, como num passe de mágica, disse assim: Jorge, guarde todas as mágoas porque você brigou na escola, porque teu gato morreu, porque te xingaram, porque não sei o quê. Não existe isso. Por quê? Porque na minha alma ninguém coloca nada. Assim, ninguém me faz ter medo dele. Nada me faz ter medo da coisa em si. Eu tenho que decidir que aquela coisa é a razão para ter medo. Eu, então, crio uma cópia. Eu coloco essa cópia em mim mesmo e eu passo a temer essa cópia. Eu passo a temer a coisa. Então, na minha alma, ninguém coloca um átomo. Então, independente do que eu tenha no meu passado, nas minhas memórias, nas minhas emoções, obrigatoriamente, tudo é decorrência da minha decisão de guardar. Porque quantas coisas boas a gente viveu na vida e a gente não guarda? E por que a gente guarda tanta porcaria? Porque a decisão de fazer isso é minha. Eu guardo, eu alimento, eu vivifico todos os dias, eu carrego ao longo da vida e eu vou tentar resolver em vida ou depois na morte. Mas é uma coisa... Você está falando eu assim, mas por que uma pessoa optaria, vamos dizer, em guardar coisa ruim? Por que grego. Quer ver um exemplo grego? Vamos lá. Então, e daí essa resposta é para você. Por que você optou em guardar o sofrimento por aquilo que aconteceu com a tua irmã e você não guarda? É traumático, pô. Qualquer tá pessoa grego, assim. Tá vendo, grego? E agora assim, e daí quantas felicidades você teve com ela nos 22 anos em que ela teve na tua família? Hã? Tive, mas a gente brigava muito também. Você teve felicidade? Quantas? Ela era uma... Não lembro quantas. Né? É mais de uma? Com certeza, claro. E você guarda alguma com tanta vivacidade? Não. Por quê? Porque daí a intensidade das dores
faz com que as dores em si se entrelacem muito mais facilmente. Então, é muito mais fácil guardar uma emoção de perda, como se tivesse acontecido hoje de manhã, do que você guardar uma experiência de felicidade. Esse que é o reaprendizado grego, isso que é sublimar, isso que é libertar a alma, isso é que se libertar, porque, por exemplo, assim, você acha que daí você tem essa memória com a tua irmã, assim, você esqueceu tudo que de bom ela te deu em 21 anos, 364 dias, né? Mas você guarda o dia 365 do 22 com toda a intensidade. Não é injusto com ela, porque daí, como você guarda isso com essa intensidade e ela era tua irmã de karma, isso significa o quê? Que a tua dor hoje, toda outra vez que você a tem, ainda tem impacto nela. E daí é justo que você esqueça 21 anos, 364 dias e se dê o direito de guardar um dia nessa intensidade, atrapalhando a sequência de vida dela? Não é, concordo com você que não é, mas se está aqui tão presente é porque ainda eu não sei, não consigo fazer essa mudança. Essa alquimia que é o tema do nosso programa de hoje. Mas tudo que a gente está conversando já é parte da solução, por quê? Porque para que eu chegue na solução de um processo, eu tenho que conhecer o processo e os elementos. Então a gente está conversando sobre os elementos e o processo. Agora você veja só assim, bom, isso vale, eu peguei esse exemplo tão doloroso para você, não é? Sim. Que não deveria ser, porque assim é um orgulho que você tenha convivido com ela 21 anos, 364 dias. É uma felicidade que ela tenha escolhido tua família, teu ente familiar, aprendeu contigo uma porção de coisa, e aí assim, até para honrar a vida dela e honrar o direito que ela tinha de interromper a vida quando o karma assim lhe exigiu, né? Você, eu, todos nós temos que fazer o quê? Deixar que aquelas cópias que em nós existem sigam suas vidas. E é uma coisa muito... que às vezes, Grego, que às vezes, sabe o que acontece, Grego, que me ocorre agora? É que assim, às vezes a gente pensa que sofrer é uma demonstração de amor. Não é. Sofrer é sofrer. Amar é amar. Porque pode-se ter uma memória, né, e demonstrar amor, né, para alguém que está ou que já foi, sem derramar lágrimas, sem ficar com o coração apertado, sem se emocionar desnecessariamente, sem gastar a vida, como se você gastando a vida chorando, né, fosse pagar um tributo, né, ou prestar uma deferência, né, a alguém que já foi. Não. Aí, por exemplo, né, a pessoa olha lá e fala assim, puxa, né, mas o Jorge fica chorando por mim todos os dias, né, quando ele devia cuidar da vida e ser feliz, porque eu lutei a vida inteira. Vamos pegar, por exemplo, meu pai, né, meu pai faleceu tem aí um tempo, né, e aí, vamos supor que eu passasse todos os dias, né, achando que eu poderia ter feito mais para mantê-lo vivo mais um dia, né? E eu fiz isso até, eu já te contei, o dia que daí ele disse, não, Jorge, eu estou cansado. Então daí, já que ele estava cansado, então meia hora depois que ele me disse isso, ele já tinha morrido. Daí vão imaginar que ele disse, não, mas eu devia ter lutado para deixar mais meia hora, mais uma hora e tal. Pô, ele trabalhou a vida inteira e fez o possível dentro do seu estado de consciência para que eu tivesse felicidade, né? E aí ele vai e não pode continuar o trabalho porque vai continuar a vida dele, e eu passo todos os dias da minha vida chorando porque não sei o quê, porque eu devia, eu queria, eu podia, eu deveria ter feito, eu deveria. Daí ele fica angustiado porque, puxa, mas eu trabalhei, olha, ela fala assim, mas esse Jorge não aprendeu nada comigo, porque trabalhei a vida inteira para que ele fosse feliz, e agora eu morri, e ele gastou o resto da vida chorando. Que benefício traz para mim as lágrimas que ele está derramando? Zero, nada. Então, por questão de justiça, eu tenho que deixar com que ele fique em paz. Se ficou alguma coisa para eu falar para ele, eu digo assim, olha, assim, olha, ABC, eu vou e falo agora, por quê? Porque é a mesma coisa que falar ontem, é a mesma coisa que falar amanhã. Então, por questão de justiça, nós temos que libertar todos aqueles que nós mantemos aprisionados naquilo que a gente chama de passado. É um tributo, como se fossem os deuses lares, né? Os romanos, que assim, eu coloco uma imagem,
ou o culto aos antepassados, né, da tradição oriental, né, cultuar o antepassado não é chorar porque ele foi, né, é ir lá e enaltecer, assim, puxa, que super aquele dia que a gente foi no parque, que a gente leu um livro, o dia que deu ganhei um cachorro de presente, um dia que não sei o que e tal, até que um dia nem essas memórias felizes sejam mais necessárias, porque cada um está em seu lugar de direito. A alquimia, então, assim, se pensa que é um termo árabe, né? Então, a alquimia vem do árabe hispânico alquimia, né? E esse árabe hispânico alquímica vem do árabe clássico quimia, né? E esse quimia, né, vem do grego kumeia, né? E kumeia, né, vem de kuma, né, que é fluido, mas esse termo kumeia, né, ele é usado para a arte de fazer ligas metálicas, a arte de misturar metais chama kumeia, né? Então, el-kumeia, al-kumeia, depois deu alquimia árabe, isso uma das vertentes para a origem, né? A outra vertente para a origem do nome da alquimia é que, então, no Egito, existia, quando o Nilo, a cheia do Nilo acontecia e depois voltava ao leito, ficava uma terra negra, né, uma terra escura, que era a própria fonte da vida, porque aquilo que alimentava, aquilo que ajudava a fazer a semeadura. E aquele pó escuro, ele era muito usado para fazer a parte de liga, para fazer a mesma colmeia, né, para fazer a mesma moldagem de metais pelos egípcios. Então, isso era uma arte, e a arte de fazer essa mistura de metais usando esse pó, né, era o alquém ou o elquém, de onde o termo que a gente tem hoje, alquimia. É muito apropriado, inclusive, que a alquimia, se alguém for pesquisar, vai ver que, por exemplo, você tem que saber de pegar o ar, misturar com chumbo e fazer isso aqui para chegar no ouro. Então é factível. Você sabendo os elementos, tudo. Transforma essa alquimia agora para o ser humano. Por isso que deu o termo que você escolheu para a conversa de hoje, a alquimia, eu achei muito apropriado, porque o que acontece na alquimia? A fórmula da alquimia todos nós sabemos, né? Então, a gente quer transformar metais, né, não puros em metais puros, né, e o processo, então, você vai pegar e vai fazer a fusão de determinado metal em determinado dia, determinada lua, determinada hora, até que aquilo, então, gere um pó, que é um pó escuro, daí esse pó tem que ser solvido no mercúrio, daí esse que resulta, ele vai, então, depois determinado, não vou citar qual é, mas tem toda a fórmula é completamente conhecida. E a mesma coisa que você perguntou agora para mim. Tá, mas se isso tudo é conhecido, né, então por que ele não resolve? Né? É como a alquimia. Se a fórmula da alquimia é conhecida, por que todos não transformam, então, chumbo em ouro? Porque tem seus riscos. Não é só o risco grego. É que daí a transmutação, o mexer com esses metais, o mexer com esses locais, então você imagina a alma de cada um, sim, dividida em 7 mundos, cada um em 7, então são 49, são 7 metais, 49 sub 7, 49 divisões, né, onde em cada uma tem todo tipo de memória guardada, Eu tenho que pegar cada uma delas, né, e tratá-las com cuidado, na temperatura adequada, da forma adequada, para fazer com que, então, ela se transforme, e aí se funda o seguinte. Mas você sabe qual é, né, o elemento que faz com que seja possível a sua matéria, que é aquilo que a tudo transforma, o lápis filosoforum, aquilo que transforma em ouro tudo que toca, né, é a fraternidade, né? E quando você fala fraternidade, está embutido, né, implícito, paciência, porque fraternidade é como se fosse amor e paciência unificados, né? E aí, então, essa fraternidade é que você tem que aplicar
a cada uma dessas memórias que você se deu ao trabalho de armazenar. Porque você pega, por exemplo, assim, vamos usar alquimia. Então, você tem ouro, prata, cobre, mercúrio no coração, ferro no umbigo, estanho no baço e chumbo no muladhara, no básico, né? No cox. Aí o pessoal fala assim, eu tenho que transformar chumbo em ouro, né? Mas, por exemplo, assim, vamos pegar a analogia dos metais. Então, se você pega chumbo, né? O número atômico, ou o número de prótons, o número de elétrons do chumbo é 82, né? E daí eu vou ter que transformar em ouro, né? Mas o número atômico do ouro é 79. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho só que mover 3 elétrons. Não existe na alquimia transformar chumbo em ouro. Não existe na alquimia transformar chumbo em ouro. Porque antes de transformar chumbo em ouro, antes de transformar chumbo em ouro, ouro, prata. Eu tenho que pegar a prata, né, e fazer com que ela seja transmutada, né, com o estanho. Eu tenho que pegar cobre, tem que ser transmutado, né, com o ferro, né? Então eu tenho que fazer com que o de cima se una com o de baixo, o de cima com o de baixo. Eu estou colocando aqui a mão aqui embaixo, que não dá para ver, né? Daí agora aqui a mão no baço, né? Agora aqui a mão no umbigo, até chegar as 2 mãos no coração. Então, sempre é em pares, sempre é em pares. Então, você tem que fazer o quê? Quando você se lança no inferno no sentido de inferos, quer dizer, a alma de cada um, você tem que sempre deixar um pé na margem. Você não pode se tirar de cabeça. Né? E, assim, o que separa o céu de cada um do inferno de cada um é a terra de cada um. O que separa o chumbo do ouro é o mercúrio, que é o coração. A gente acabou de falar agora, recordes, novamente, cordes, coração. Então, o lugar onde essas memórias vão passar para ser vivificadas, para então doerem, para então acontecerem, vai ser no coração, né? Mas a gente sabe, a gente já conversou muitas vezes sobre como é que é o jogo de forças entre cérebro e coração, como é que eles funcionam, né? Isso a gente não precisa repetir. Então, esse processo ele é sempre dual, e aí, então, o pé na margem, assim, aquela segurança que eu tenho de eu estar contemplando o céu e o inferno a partir da Terra, que é o local onde vai haver essa transmutação, é a razão, é a racionalidade. Então, eu tenho que pegar e analisar cada memória. Olha, aí já é o processo alquímico. Eu tenho que analisar cada memória que eu tenha, uma por uma. Não tem salto, não tem magia. Uma por uma, né? E aí usar a racionalidade, que é o pé na margem, e a fraternidade. Então, o que eu tenho? Eu tenho ódio contra aquele que usava camisa verde, né? Mas por que eu vou odiar? Qual é que é o sentido de odiar? Ele já não usa mais camisa verde. Ele não me fez nada. Na verdade, eu tenho medo porque o cavalo me deu um chute na grama, mas eu não devia ter entrado porque tinha uma porteira. Eu analisei, e no final, mesmo tendo passado pelo crivo da lógica, ainda há uma razão, né? Quer dizer, a razão ainda diz, não, mas ainda assim, né, eu tenho razão para antipatizar quem tem camisa verde, quem usa camisa verde. Daí entra em ação a fraternidade. Pode até ser que você ainda tenha uma razão para isso, mas, na verdade, você está mantendo esse prisioneiro às custas da tua própria vida. Então, é muito mais prático, mais fraterno, mais amoroso, mais necessário para a humanidade que você o liberte. Então, com toda a autoridade que a fraternidade tem, que é igual à autoridade da vontade, você vai e liberta aquela memória em você. Não, tudo bem, podia estar errado, mas certo, era o estado de consciência dele naquele momento. De minha parte, amanhã eu vou começar a usar camisa verde. Você sabe que daí, então nós temos os 7 chakras, né, que equivale aos planetas, equivale aos 7 metais que a gente conversou, que eu citei agora, né? E como tudo tem contrapartida, obrigatoriamente para esses 7, tem as 7 partes a serem resolvidas, que na verdade são aquelas onde as dores se assentam, né? Então, é como se esses 7 fossem 7 céus do ser humano, né?
independente de achar que é inferior, mas tem o céu superior até o céu inferior, são os sete céus, e então cada um tem em si também os sete infernos, né? Que seria aquela região que começa assim, 7 locais das coxas para baixo, que eu não vou citar, que não é o fórum, não é o caso, né? Quando você consegue fazer o processo de transmutação em você mesmo, a fim de que o cérebro se transmude ao lado do coração, como diz o amado professor Henrique José de Souza, né? Só que acontece, aquela parte que está abaixo da coxa, aqueles infernos em cada um, eles se fundem com o céu em cada um, e o céu em cada um se torna dual. Daí cada um ponto no ser humano, né, ele passa a ter a sua contrapartida, né? E aí dessa contrapartida emerge o que a gente conceitua como ser humano renascido. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer com que cada um desses degraus que eu percorri para compor, para construir o meu inferno, cada tijolo que eu coloquei, ele seja retirado calmamente, fraternalmente, pacificamente, racionalmente, um a um, de cima para baixo. Esse é o processo alquímico. E você pode até ter um elemento externo que te auxilie para você raciocinar, para você decidir. Agora, só quem pode entrar. É como a lenda do Alibaba e os 40 ladrões, né? Ou do Aladim e a lâmpada, né? Ele entra na caverna, vai descer 7 degraus, na verdade não são 7, são 49, não é? E aí ele vai ter uma série de falsos tesouros, até que então ele encontra 2 tesouros, um anel mágico, né? O gênio ligado ao tapete ligado ao anel, e o gênio que atende os desejos. E a grande dificuldade é quais desejos, para que ele não fique refém daquele inferno. Pois é. A saída que a gente tem, né, é fazer o quê? Com muita paciência. Paciência com quem? Com a gente mesmo, Grego. Não há culpa em ter guardado mágoa de alguém por 20 anos, 50 anos. Por quê? Porque era meu estado de consciência. Agora, hoje, eu tenho condição de compreender que aquele que me magoou, me traiu, que não correspondeu às minhas expectativas, que falseou com a verdade, que isso, que aquilo, que tal, era o que era possível. O fato de eu odiá-lo até hoje não muda quem ele é. Muda a minha vida, por quê? Porque eu sou um odiador, eu carrego desnecessariamente, então vou deixar o quê? Que aquele continue a sua vida em paz, né? Resgate o que tem que resgatar, mas não vou ser eu a julgá-lo, não vou ser eu a puni-lo, e não vou ser eu a exigir vingança de Deus, porque a gente acha que o mundo é injusto, porque Deus não pune aqueles que a gente acha que são culpados. E enquanto isso, nós mantemos aprisionados cópias. Imagine se a gente for pegar cada um de nós, quantas e quantas e quantas centenas, milhares de mágoas, de dores, de memórias inadequadas nós mantemos, né, no calabouço de nossa alma, às custas de nossa própria vida, ao invés de usar a vida para evoluir. E aí, então, o que o alquimista faz? O alquimista, ele conhece todo o processo. O que tem que fazer, em qual dia, né, quais são os metais, qual é que é a fórmula. Isso ele sabe de olhos fechados, ou conhecido de cor e salteado. E por que ele não consegue? Porque ele ainda não sabe exatamente a linguagem de todos os metais. Ele não contemplou a face de todos os metais. Aí metais traduz-se as memórias que cada um de nós tem na sua própria alma. Ele não contemplou a face de cada um dos metais. E, principalmente, o que tem que mudar é o que o move. Qual a razão que ele está buscando o processo alquímico? O que ele quer fazer? Ele quer ser prisioneiro da matéria, o ouro físico, ou ele quer ser liberto através do ouro filosofal, que é a consciência? Então, o que me move quando eu for libertar uma memória em mim? Eu quero revivê-la, eu quero sublimá-la, eu quero perdoá-la. O que me move? O que me move é a minha vontade irredutível de ser órfão de mim mesmo hoje, para que amanhã eu renasça como pai de mim mesmo. Todos os dias. Por quê? Porque eu quero evoluir enquanto ser humano, porque eu quero fazer com que a minha felicidade seja cada vez mais de um nível superior,
até que seja uma alegria que independe de fatores externos. Então, essa contemplação de cada um dos metais, de cada memória, de cada dia, a compreensão, a razoabilidade, a fraternidade, o amor para com aquilo, para transformar primeiro o mundo em mim mesmo, para depois eu transformar o mundo de todos, aí faz com que o alquimista, quando ele estiver transformado, o ouro externo, físico, seja uma simples decorrência do processo. Tanto é que quando o alquimista chega a descobrir a pedra filosofal, ele nunca a usa fisicamente. Nunca. Você nunca viu um alquimista rico. Você viu alquimistas sábios. Você pega um Paracelso. Não é porque ele era rico. Ele tinha lá um laboratório michuruca dele a vida inteira. E hoje a gente lembra porque ele era dono de vários castelos ou lembra pelo tanto que ele deixou de conhecimento? Conhecimento. É verdade. Você pega Pitágoras. Você sabe quem era o homem mais rico na época de Pitágoras? Você sabe? Não, nem eu, porque a gente não liga a mínima. Agora a gente liga para quem é o mais sábio, Pitágoras, Sócrates, Platão, né? Você lembra todos os faraós do Egito? Não, mas você lembra um que construiu o mito, o culto ao sol, o culto solar? Sim, Amenófis IV Cunaton, o amado de Atom. Né? E ele foi o maior faraó em termos de conquista bélica? Não. Foi o que mais expandiu as terras egípcias? Não. Foi o mais sábio. Verdade. Aí você pega um que construiu e consolidou o Egito, né? Tutmés III Nerebtiti. Por que a gente lembra dele? Porque são sábios, não porque são ricos, não porque são poderosos, porque o poder e a riqueza, ele se dilui na própria areia, mas a sabedoria não. Essa é a verdadeira alquimia. É perdoar, é fraternidade, é consciência, é você chegar naquele ponto em que a alacridade, que é a capacidade de você ser feliz, seja de tal forma intensa, consistente, né, e razoável, né, e consciente em você, que você fica ansioso pelo amanhã, porque se hoje já é assim, imagine o meu amanhã, grego, o quanto que eu vou compreender, o quanto que eu vou, e ao longo do dia eu me espanto, puxa, mas como eu compreendi, que dia maravilhoso, resolvi parte do meu passado, libertei meu pai, meu irmão, o gato, o cachorro, os caras da escola, os sócios traidores, não sei o que, libertei todo mundo, né? Acabei o dia leve e fico ansioso para chegar amanhã, e de noite eu digo assim, puxa, mas eu podia hoje ter feito diferente. Claro que eu podia, então o que vai acontecer? Hoje eu sou órfão de mim mesmo, e amanhã eu nasço como um pai de mim mesmo em construção, e vou fazer o que eu não fiz ontem. O que eu não fiz ontem? Libertar mais gente, libertar mais gente, libertar mais gente. Chega a um ponto em que eu estou absolutamente sozinho. Quando estou absolutamente sozinho, meu passado se funde com o meu presente, que se funde com o meu futuro. E onde que eu vivo? No sempre. Muito bem. Nossa, encerrou bem. Agora eu vou marcar umas reuniões comigo. Vamos fazer... E aí eu vou conversar com o senhor Eustáquio, viu? Pô, você viu lá? Você sabe que daí, esse processo é um processo dolorido, né? Porque quando você vai pegar uma memória antiga, uma dor antiga, e você vai contemplá-la, tentar compreendê-la, conversar com ela, sublimá-la e fazer com que ela em você se transforme em boas memórias, em fraternidade, há um processo de dor física envolvido, por quê? Porque é uma transformação, é como você pegar o chumbo, vai transformar o chumbo em ouro passando, porque o chumbo, ele tem 82 elétrons, né? O ouro tem 79, só que os dois vão se fundir onde? No mercúrio, porque de 79 para 82 não consigo passar, mas o mercúrio tem 80 elétrons, aí eu consigo. Então, esse processo tem que ser vagaroso, com paciência, para que eu não cause dor a mim mesmo, na angústia, na ânsia de resolver minhas dores. Daí você vai deixar as dores antigas, né, e criar uma dor nova, que é a dor do quê? A dor da falsidade, a dor da mentira, que você diz que daí você resolveu uma memória, mas você foi e ocultou aquela memória mais ainda, né? E aquela gota d'água depois se transforma em tempestade e desce, esculhamba a vida como um todo. Honestidade com cada um, para que a gente consiga levar a vida pacificamente, harmoniosamente, um dia cada vez, aprendendo, reconstruindo a si mesmo. Por quê?
porque reconstruir a si mesmo é fazer com que o passado seja reconstruído, sublimado, liberando a humanidade de ter que arcar com os custos das minhas ações. Por quê? Porque as minhas eu resolvo. As suas você resolve. A de cada um resolve. E o céu, né, ele passa a ser tão azul quanto o céu do universo, sem resíduo, como a alma de cada um de nós. Daí a transmutação aconteceu. Valeu, meu querido brother, mais uma vez, brilhante, obrigado. Espero que tenha sido uma conversa útil, Grego. Não tenha dúvida, não só para mim, como para todos, né? E veja que isso é iniciação, Grego, porque não adianta que você sabe assim, eu quero saber o que tem embaixo da pirâmide, eu quero saber os mistérios do Graal, eu quero saber sobre embocadura, agartha, tá, tudo bem. Só que você não consegue nem descer nos teus inferiores, como é que você quer descer nos mundos inferiores? Não consegue nem ir dentro da tua alma, como é que você quer ir para a Agartha? Não consegue nem contemplar a tua alma, como é que você quer contemplar o mistério do grau? Não consegue iniciar nem a você mesmo, como é que você quer iniciar o mundo? Disse tudo. Inicie o mundo em você, então você será hábil e apto a iniciar o mundo de todos. Perfeito. Brother, obrigado mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço, Grego. Fique bem, fique em paz e boas alquimias aí para você e para todos a quem a causalidade traga para nos ouvir. Obrigado, forte abraço. Tchau. Gente, a gente põe a cara, tem que ouvir mesmo, né? Eu particularmente, eu tenho que transformar, eu reconheço que eu tenho que transformar revolta em entendimento, né? Isso eu vou fazer a partir de agora. A coisa se apresentou, não acontece pela causalidade, né? Então, para mim foi de grande ajuda esse programa de hoje. E quanto à questão que o Jorge abordou agora no encerramento também, todos sabem, quem conversa comigo, nos particulares, sabe que eu não estou nem aí para embocadura, para essas coisas, onde é que entra aqui, onde é que entra lá, eu não estou nem aí, eu preciso entrar em mim mesmo, preciso resolver muitas coisas em mim, o que vier depois, maravilha, eu vou estar preparado para aquilo, né? Hoje, se eu entrar em algum lugar, não vou usufruir nada, porque eu não estou preparado para isso, não estou preparado, eu estarei preparado no dia que eu tiver sentindo que eu estou apto e que é a hora de eu chegar em algum lugar. E aí, a lei, sei lá, cada um chama do que quiser, vai me levar a isso, se for o caso. Né? É isso aí, gente. O bom é que a gente conversa assuntos que não são conversados em lugar nenhum. Né? É isso aí. Fraterno abraço, feliz sempre e até a próxima semana. Tchau.